Olá, continuamos com o nosso curso Psicanálise de Freud, Metapsicologia, módulo 6, aula 6, pulsão, a quarta e última parte. Agora vamos falar de pulsão de morte e psicopatologia. Um primeiro aspecto a ponderar em cima do que nós andamos discutindo nessas aulas anteriores é que a pulsão de morte nos leva, no seu sentido saudável, à aceitação da finitude da vida. A uma naturalização, né, de que a vida não é eterna. Então, esta aceitação é extremamente importante para um equilíbrio psíquico. Por outro lado, poderia haver a desistência do viver. Aí já poderia entrar um componente patológico ou não. A desistência do viver pode ser porque a vida já não é mais possível viver em condições mínimas de suportá-la. Mas aí tem uma série de questões subjetivas a ponderar. Um certo cuidado é bom aqui. E poderia haver uma desistência já patológica. Há que pensar. Se essa desistência é patológica, já é um efeito de Thanatos. Podemos pensar também já no movimento sádico, né, de usar o outro como objeto puramente de gozo. Ou, movimento mais masoquista, usar o próprio corpo como objeto puramente de gozo. Ou fica muito difícil definir onde está o sadismo ou o masoquismo. Destruir uma parte de si mesmo, né? É um ataque a si mesmo. Destruir a própria vida, destruir a vida alheia. Vejam como a violência vai passando ali e como você tem as posições sádicas e masoquistas atravessando isso tudo. Continuando com pulsão de morte e psicopatologia, devemos retomar a ideia de compulsão à repetição. Vocês vão lembrar que a pulsão de vida ela está sustentada pela ideia de um estímulo que leva a sair da insatisfação, do desprazer provocado pelo estímulo, então um movimento progressivo. Mas a pulsão de morte não suporta esse novo estado alcançado e quer retornar. A compulsão à repetição seria um eterno confronto entre a posição alcançada pela posição de vida e a posição alcançada pela pulsão de morte. Teríamos como que fosse um círculo, né, que estaria girando entre duas posições. Não deixa de ser uma posição conservadora, mas paralisada. E uma posição progressiva paralisada. É isto que é compulsão à repetição. Pensando em compulsão à repetição, nós podemos também pensar, em termos de psicopatologia, o quanto surgem as fantasias de regressão a períodos da infância. Surge muito e são colocados na nossa clínica. As patologias narcísicas também nos falam de um recuo em relação ao objeto, porque o objeto, de alguma forma, é temido, ou se foge dele, ou é difícil de controlar, qualquer coisa nesse sentido. Então, as patologias narcísicas dariam conta disso. E a pessoa ficaria retida nessas patologias. Há muitos sonhos específicos que trazem a compulsão à repetição, sonhos repetitivos em que você percebe que o sujeito está parado naquela mesma posição, né, em que se repetem certas situações de vida. Os estados regressivos típicos, né, que aparecem na clínica, que a pessoa regride, isso está falando de pulsão de morte. Então, a pulsão de morte marca muito, justamente a existência da pulsão de morte nos traz muito uma base para pensarmos compulsão à repetição, fantasias de regressão a períodos da infância, patologias narcísicas, sonhos específicos. Agora, umas perguntas. O que acontece se a pulsão perde seu caráter libidinal? Né? Seria só a pulsão. Isso acontece quando a pulsão de vida perde a força de Eros e a pulsão de morte perde a força de Thanatos. Concordam? Então, se a pulsão de vida e a pulsão de morte perdem a força da libido, ou seja, Eros e Thanatos, não estão mais influenciando a pulsão de vida e a pulsão de morte.
teríamos, pensando teoricamente, pulsões de vida e de morte em seus estados de pureza, ou seja, antes do que biologicamente seria o tempo da busca do objeto, né, que seria a cópula. Então, o que seria um caso, uma patologia nesse sentido? Seriam longos períodos durante os quais se mantém latente o conflito entre vida e morte, sem alcançar solução no curto prazo. É uma latência em que não há nenhum movimento, nem no sentido da busca da vida, nem no sentido da aproximação à finitude da vida. Perdendo-se a força da libido, parece que a pulsão de morte passa a prevalecer no indivíduo. Né? Vejam que, apesar disso, se a gente tivesse, teoricamente, essa condição que eu lhes apontei, né, da falta da libido, acabaria prevalecendo, né, a pulsão de morte. Por quê? Porque seria uma paralisia. E a pulsão de morte, ela tem a sua força na medida em que Eros paralisa. Pulsão de vida paralisa, Eros paralisa. Não existe mais uma busca da vida, existe a paralisia. A paralisia é o início da morte. Então, essa ideia que eles trouxe agora seria como pensar o ser meramente vivente, cuja pulsão não tem vínculo com Eros nem Thanatos, foi o que ele estava dizendo. Poderíamos pensar, então, a ideia de um ser vivente, né, como parodiando Levinas, né, designar aqueles que pouco desejo têm, somente vivem a esperar o fim da vida. Talvez seja melhor usarmos o termo ser morto-vivo, aquelas pessoas que já não desejam esforçar-se por uma progressão, mas ao mesmo tempo ficam reféns de uma pulsão parcial que as impede de seguir sentido regressivo, degrau por degrau, o estado inorgânico. São pessoas paralisadas. Essa é uma patologia para a gente pensar, muito presente hoje em dia, aquele estado depressivo que antecede um movimento ou maníaco e tem seus riscos, ou de aprofundamento no estado melancólico. No meio disso, nas alternâncias desses dois movimentos, teríamos a atuação de vida ou morte. É isso que eu tinha para encerrar este curso. Espero que tenha sido útil para vocês. Falou Juan Adolfo Brandt, IPEP, Instituto de Pesquisa em Psicanálise e Psicopatologia de Brasília. Entre em contato conosco, temos o nosso site, psicanálise-ipep, IPEPP, site não,